Bom, o nosso próximo passo então seria calcular distâncias num plano, né? A gente vai ver aqui, usando a geometria analítica, usando as coordenadas que a gente acabou de introduzir, fica muito fácil calcular distâncias em um plano, ok? Então, a gente vai imaginar que a gente tem um plano com coordenadas, tá? Então foram fixados um eixo x e um eixo y, uma origem, né? E a gente está interessado, né, na seguinte questão. Tá? Então eu escrevi aqui a nossa questão. Então, como calcular a distância entre os pontos A e B? Já escrevi eles aqui com as suas coordenadas, né? Então, veja só, estão representados aqui um ponto A e um ponto B no plano, onde existe um sistema de coordenadas pré-fixado. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. O que eu vou usar, a ferramenta principal que eu vou usar é o Teorema de Pitágoras. Veja só, o nosso ponto ele tem as coordenadas xa e ya. Então, veja só, eu vou marcar aqui xa e vou marcar aqui o ya por aqui. Tá? Então, aqui tem xa e aqui tem ya. Eu vou marcar também xb e yb. Então, se eu faço aqui, ó, o xb vai estar por aqui, marcado sobre o eixo x, e o yb está aqui, marcado sobre o eixo y. Escrevendo de lápis para não ficar muito sujo o desenho, tá? Então, como é que a gente faz agora, né? O que eu vou fazer, eu vou introduzir um ponto auxiliar aqui para a gente poder ver um triângulo retângulo. Como eu falei, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, eu vou botar esse ponto aqui, eu vou marcar, né? Ele é a interseção Q, né? Vou chamar ele de Q. A interseção dessa reta aqui, que passa em A e é paralela ao eixo x, com essa reta aqui, uma reta vertical que a gente pode imaginar aqui, paralela ao eixo y e passando pelo ponto B. Então, se define aqui a interseção dessas duas retas, um ponto Q, que tem as suas coordenadas, e as coordenadas vão ser conhecidas. XB, né? As coordenadas do ponto Q vão ser xq e yq, que são casualmente nesse desenho, né? E foi escolhido para isso. A coordenada do ponto Q, a coordenada x do ponto Q é a mesma do ponto B. E a coordenada y do ponto Q é a mesma do ponto, veja, A. Tá bem? Então, o que a gente sabe pelo Teorema de Pitágoras, né? Então, aqui, quer dizer, o Teorema de Pitágoras nasce da onde? A gente está olhando aqui e está imaginando um triângulo. É um triângulo. Opa. E esse triângulo, essa é a parte importante, ele é um triângulo retângulo. Tá certo? Estou imaginando esse triângulo aqui, ó, que está achurado. Então, o que eu faço com isso? Veja aqui, vou escrever com a caneta aqui, ó, o Teorema de Pitágoras te diz que o tamanho desse segmento, que é exatamente a distância entre A e B, tá, que está fazendo o papel, esse segmento está fazendo o papel da hipotenusa do nosso retângulo, ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados sobre os catetos, tá? Ou seja, o tamanho desse segmento, a distância entre A e o ponto Q, ao quadrado, mais a distância entre esse ponto e esse ponto, que é o tamanho do cateto QB. Distância entre Q e B ao quadrado. Só que veja só, né? A distância entre A e Q é esse tamanho aqui. Então, olha só, a gente consegue calcular essa distância entre esses dois pontos olhando para esses dois pontos aqui que estão sobre o eixo x. E como que a gente calcula a distância entre dois pontos no eixo x? Se vocês se lembram bem, eu falei agora há pouco, né? A gente pega as coordenadas, a gente subtrai e calcula módulo. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Ó, o x do ponto A, eu vou escrever x do ponto A, menos o x do ponto Q. Só que o x do ponto Q, ele é exatamente o x do ponto B. Então, vai ficar assim,
ao quadrado. Esse quadrado lá não tinha na nossa fórmula, mas aqui lembra que o teorema de Pitágoras está usando um quadrado, mais a distância entre o ponto Q e o ponto B. Como que a gente mede essa distância? A gente pode medir, porque eles têm o mesmo tamanho, né? Foi construído assim. Esse segmento a gente pode medir lá. E qual vai ser o tamanho, então? Vai ser a distância entre YA, esse ponto aqui, e esse ponto aqui medido sobre o nosso eixo Y. Tá? Então, sobre o nosso eixo Y, a distância entre Q e B é a mesma distância, é calculada através de YA menos YB. Em módulo, né? Tudo ao quadrado. Tá certo? Então, isso vai dizer que a distância que a gente estava interessado em calcular tem uma expressão assim, né? A distância entre A e B é a raiz quadrada positiva do módulo de XA menos XB ao quadrado, mais o módulo de YA menos YB ao quadrado. É bastante comum que a gente veja nos livros essa expressão aqui sem os módulos, né, com parênteses simples. Tá? Não faz diferença porque essas quantidades estão elevadas ao quadrado. Tá? Então elas não têm chance nenhuma de serem números negativos. Tá? Então não tem problema. Pode usar essa versão ou uma versão com parênteses. Tá? Não vai dar errado. Tá? Eu vou escrever aqui embaixo. Essa fórmula vai ser usada muitas vezes. Esse exemplo pede para a gente calcular a distância entre os pontos A e B, certo? Essa é a pergunta. Onde o A tem coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 2, e B coordenadas x igual a 6 e y igual a menos 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar diretamente essa fórmula aqui, tá certo? A gente precisa só identificar, né, que esse sujeito aqui, esse número na primeira entrada é o XA, e esse número aqui é o YA, esse aqui é o X do ponto B, e esse aqui é o Y do ponto B. Então, para fazer essa conta, o que a gente faz? Vou escrever a fórmula. Distância entre A e B vai ser a raiz quadrada, vou escrever assim, a raiz quadrada de, vejam, né? O X do ponto A é 0, menos o x do ponto B, que é 6, elevado ao quadrado, vê que eu estou usando a versão sem módulo, mais, abre parênteses, o y do ponto A, que é menos 2, menos o y do ponto B, que é menos 6. Cuidado com os sinais, né? Tá? Então, desenvolvendo aqui, o que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar, ó, menos 6 ao quadrado é o mesmo que 6 ao quadrado, que é 36, mais. Agora, dentro desse parênteses aqui, a gente tem menos 2, menos 6, menos 2, menos 6 é mais 6. Então, vai ser 6 menos 2, que é 4. 4 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ficar 36 mais 4 ao quadrado. 36 mais 4 ao quadrado é... Perdão, 36 mais 4 ao quadrado, que vale 16, é 52. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 52. Se vocês preferem, essa aqui já é a resposta, mas se vocês preferem, pode fatorar. Então, observa aqui, 52 é 4 vezes 13, tá? Fiz de cabeça. Então, esse 4, ele é 2 ao quadrado, ele pode sair da raiz. Então, fica 2 raiz quadrada de 13. Essa aqui é a solução, essa é a distância entre os pontos A e B com essas coordenadas. Então, pessoal, aqui a gente tem um outro exemplo, né, que também usa essa fórmula de distância que a gente acabou de aprender. Tá? Pergunta, quais são as soluções Q? Tá? Q, então, faz o papel de solução aqui nesse exemplo, nesse enunciado. As soluções Q, então, são Q é um par xq, yq, ou seja, um ponto do plano, né? Quais são as soluções Q dessa equação? Distância entre Q e A igual a 13. Acabo de ver que eu esqueci de colocar um dado sobre quem é o ponto
A aqui do exercício, então vou colocar agora, colocar aqui no cantinho, A é o ponto de coordenadas 5 e menos 1. Tá, é um dado que eu tinha esquecido. Tá bom? Então, y igual a menos 1. Então, o nosso ponto A é esse aqui. Tá? Então, a gente está interessado nos pontos pontos Qs, né? Que distam 13 unidades do nosso ponto A, tá certo? E, além disso, a gente está interessado que essas soluções sejam pontos do eixo Y. Bom, aqui eu vou usar uma coisa que nós já discutimos, que diz assim, né? Se o ponto vive sobre o eixo Y, tá? Então, ó, Q no eixo OY implica o quê, né? Implica que a coordenada qual é 0, né? Se ele vive sobre o eixo Y, é porque a coordenada x dele é 0, tá? Então, a coordenada x do ponto Q é 0. Isso vai facilitar a nossa vida na hora de fazer a conta. Além disso, observa, né? A gente quer que 13, tá? Seja igual à distância entre A e o nosso ponto Q. Só que a gente já sabe, né? A gente já aprendeu a calcular a distância em termos de coordenadas dos pontos. Então, isso aqui vai ser x do ponto A, que é 5, menos x do ponto Q, que agora a gente já sabe que vai ter que ser 0, porque ele vai viver sobre o eixo y, ao quadrado, mais o y do ponto A, estou só aplicando a fórmula de distância, menos 1, menos o y do ponto Q, que a gente não sabe. Tá? Ou seja, o dado de que ele vive sobre o eixo y só te diz que o x dele é 0. Tá? Então, o que eu vou fazer? A gente montou a equação e agora é questão de desenvolver a álgebra aqui. Tá certo? O que vai acontecer? Vamos tentar nos livrar dessa raiz quadrada. 5 menos 0, tá? Levei ao quadrado, a raiz desaparece. Tá? 5 ao quadrado é 25. Mais o quê? Ó, 1 menos 1 menos Q ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 1. Não vou desenvolver, vou deixar assim, só um pouquinho. Tá? Nota o que está acontecendo. 13 ao quadrado menos 25. Eu vou ter que passar esse 25 para o outro lado. Então, 169 menos 25, isso é 144. O que sobrou aqui dentro do parênteses eu vou deixar. Professor, por que esse menos desapareceu? Porque está ao quadrado. Tá? Então, não interessa esse menos. Esse sinal de menos ele vai desaparecer. Consegui acumular ele aqui na frente, ou seja, colocar em evidência e elevar ao quadrado separadamente. Então, isso aqui vai ficar 1 mais yq ao quadrado. E eu vou te lembrar que 144 é o quadrado do número 12. 12 ao quadrado é igual a 1 mais yq elevado ao quadrado. Então, o que essa equação nos diz, né? Se a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, novamente, a gente vai ter aqui 1 mais yq é igual às duas raízes quadradas desse número aqui, mais e menos 12. Isso nos diz que yq vai ser, se for mais 12, a gente tem que subtrair 1, e vai ficar 11. Ou então, se for menos 12, a gente subtrai 1 e vai ficar menos 13. Então, as soluções Q, a gente acabou de ver que tem duas soluções, Q1 e Q2, elas são dadas como, né? O x a gente já sabia que era 0. Então, 0 e 0. Tá? 0 e 0. Agora, o y tem duas possibilidades. Tem y igual a 11 e tem y igual a menos 13. Se a gente quiser fazer um esboço dessa solução, que vai ficar um pouco grosseiro aqui o esboço, porque, enfim, não tem uma régua. Tá? Então, a gente tem essa distância aqui, é 5, mais 5, um pouquinho mais aqui, digamos 13, né? Então, seria um ponto que dista 13, está mais ou menos por aqui, e um ponto que dista 13, vai aparecer mais ou menos por aqui. Tá? Eu não vou ser muito preciso nesse esboço aqui. Mas essas aqui são as duas soluções.